Bom dia, vamos então gravar para o YouTube, vamos continuar, até a minha avó deixar, vamos continuar com O Segredo dos Girassóis, o Diário de Ana Golding, de Adriana Matheus. Eu sou a Adriana Soares. Vamos continuar esta historiazinha sobre reencarnação. Apenas o respeito polidamente, sem demonstrar o menor interesse nele. Foi-nos servida uma deliciosa e poderosa paella como primeiro prato. Conhece a comida espanhola, Sr. Conde? Perguntei-lhe, tentando mudar o rumo da conversa, já que estava indo para um campo da intimidade. Não, mas se for tão saboroso como as belas mulheres do país, fartar-me-ei. Corei pela audácia daquele homem. Ele conseguia deixar-me encabulada. Por fim respondi, espero que goste, então. Meu pai começou a lhe fazer perguntas sobre negócios e política, o que foi um alívio para mim, pois me salvou, não só das conversas indiscretas do conde, como também dos olhares calientes dele. Como segundo prato foi servido um coxinilho assado. Para sobremesa, uma mousse de maracujá. Comemos praticamente em silêncio, o que me foi um alívio. Embora o conde ficasse fitando-me constantemente, consegui manter minha postura, fingindo não perceber nada. Ao terminarmos o jantar, fomos para a sala de estar, onde foi-nos servida uma sangria. O conde, por sua vez, parecia obcecado por estar perto de mim. Para tentar desenvencilhar daqueles assédios que estava se tornando constantes, tornei a falar sobre a culinária espanhola. Então o senhor conde, o que o senhor achou da nossa culinária? Ele sorriu maliciosamente, parecendo ter percebido a minha intenção. Digamos que eu achei caliente. Todas como as senhoras daqui. Desculpe-me, senhor conde, mas não estou a entender. Creio que o senhor e eu não estamos a falar o mesmo idioma. Talvez o senhor esteja confundindo um pouco as coisas. É melhor que encerremos essa conversa por agora. Ofendi a menina? Por enquanto não. Mas antes que nossa conversa ultrapasse os limites da civilidade, prefiro que encerremos com ela. Não entendo, menina Ana. Se lhe disse alguma coisa ofensiva, peço-lhe minhas sinceras desculpas, disse o conde cinicamente. Dei-lhe um sorriso e virei-me para meu pai dizendo: Pai, não estou me sentindo bem. Peço permissão para me retirar. Estava tão bem agora há pouco. Peço para ir para o meu quarto. Sim, é claro. Pedirei a Maria que lhe acompanhe. Obrigada, pai. Senhor Conde, espero que em outra ocasião a nossa conversa seja mais proveitosa do que a de hoje. Sim, por certo será, menina Ana. Em outra ocasião, espero poder corrigir esse mal-entendido. Creio que não houve nenhum mal-entendido, Senhor Conde, mas vou dizer uma coisa apenas. Uma vez perdida a minha confiança, perdida está para sempre. Ele baixou a cabeça em um cumprimento casual. Dei um beijo de boa noite no meu pai e passei por minha madrasta que me olhava de um jeito incógnito. Havia alguma coisa no ar. Mas como eu estava muito irritada com o comportamento do conde, não prestei atenção aos detalhes, o que poderia ser perigoso. Devemos nos lembrar de que Deus está presente constantemente em nossas vidas, mas o diabo está presente nos detalhes. Subi as escadas e nem esperei por Maria. Quando cheguei ao meu quarto, joguei-me em cima da cama e comecei a chorar. Na verdade, não sabia se era de raiva ou decepção. Maria chegou e, ao ver-me naquele estado, perguntou-me assustada e com as mãos no rosto: Santo Deus, menina Ana, que houve? Então, me venderam Maria. Estou sendo leiloada como uma escrava ou um animal premiado. E o pior disso tudo é que o meu próprio pai é o responsável por esta monstruosidade. Maria entendeu que eu estava a falar e correu ao meu encontro, dando-me um abraço fraterno. Ficámos abraçadas por alguns minutos, até que ela falou: Fuja, minha filha. Vá para bem longe daqui. Se quiser, posso enviar uma carta à minha irmã, pedindo que ela lhe dê abrigo. Acredite, seu pai nunca lhe encontrará. Olhei chorosa e comovida para Maria e disse: Não posso, Maria. Se fizer isso, meu pai irá puni-la. Ele pode não ter recursos financeiros, mas ainda é um homem poderoso. Com isso, pode mandar trucidar aquele povo. Nunca seria cobarde a tal ponto de fugir, Maria, e de, principalmente, colocar a vida de outras pessoas em risco. Vou ficar e lutar enquanto puder. E esse é o meu destino, o meu triste destino. Lembre-se? A senhora mesma viu em seu tarô. Maria baixou a cabeça e nada mais disse sobre aquele assunto. Levantei, passei as mãos pelo rosto, tentando me recompor. Olhei para todo o quarto e falei: Que se cumpra o meu destino, Maria. Mas se eles pensam que serei leiloada, nunca isso acontecerá comigo. Fique sabendo. E o que pretende fazer então, menina Ana? Pois, seu pai acabou de pedir para avisá-la que
Marcou um jantar formal para apresentar o conde à nossa sociedade. Eu já imaginava isso. Pois que seja dessa forma. Estou mesmo precisando de me divertir um pouco. Divertir-se? Não entendo. Acabei de pegar a menina em desespero por achar que seu pai a estava a leiloar para o Sr. Conde e agora fala em divertimento. Então, prepara-se para ouvir o grande final desta história. Olá lá! E mais o que poderia me surpreender. A Condessa é quem vai organizar o jantar e o baile. O Sr. Conde deu-lhe carta branca para gastar o que precisasse. Depois que a menina saiu, ouvi tudo o que diziam. Mas não que eu fosse escutar atrás da porta. Na verdade, foi quase sem querer. Eu já estava estranhando, mas parei para ouvi-los. O que pude compreender é que a Condessa terá total liberdade financeira para organizar esse baile de boas-vindas ao Sr. Conde. Sentei-me na cama e fiquei pensativa. Como o Conde, que mal conhecia a minha madrasta, estava dando poder a ela. Isso me pareceu muito íntimo. Alguma coisa não se estava a encaixar. Tive a sensação de que muito em breve descobriria o que era. Pedi a Maria que me fizesse um chá, pois precisava de dormir bem. Na manhã seguinte, com as ideias mais claras, tentaria resolver aquele assunto. Maria saiu, deixando-me sozinha, com meus pensamentos aflitos. Andei de um lado para o outro no quarto. Fui por várias vezes à janela, mas naquele momento nenhuma ideia iluminada me passou pela cabeça para me fazer ter uma real noção de como a minha madrasta poderia ter conseguido tão rapidamente a confiança do conde. Se ele fosse um de seus amantes, entenderia. Mas, pelo que me constava, ele nunca havia saído de Espanha. Algo não se estava a encaixar, mas não consegui ver às claras o que era. Algum tempo depois, Maria veio trazer-me um chá e disse: seu pai pediu-me para avisar que o conde retornará aqui amanhã para jantar novamente. Pediu a sua presença à mesa, menina Ana. Sugiro que aceite com prudência e não recuse esse convite. Maria baixou a cabeça e prosseguiu. Eles estão esperando que eu leve uma resposta positiva da menina. Não se preocupe, Maria. Diga ao senhor, meu pai, e ao conde que estarei presente amanhã a esse jantar. Fique tranquila, comportar-me-ei dignamente e não demonstrarei que sei o que está-se passando. Dei um beijo na testa de Maria e pedi para que ela me deixasse sozinha. Precisava meditar e tentar dormir um pouco. Minha mente, conturbada, não conseguiria fluir nenhuma ideia naquela noite. Foi uma noite muito difícil. Custei a pegar no sono. Mesmo tendo trancado a porta, tive a sensação de que alguém estava me espiando. Senti-me impotente, mediante a situação de alguém estar a invadir a minha privacidade. Por fim, acabei adormecendo. Na manhã seguinte, despertei com Maria batendo à porta. Levantei-me meio sonolenta e abri a porta para ela, que já me trazia o pequeno almoço. Embora eu quisesse ir à cozinha, tomar o pequeno almoço, achei melhor não tentar. Nada contra o gosto do meu pai naquele dia. Maria, ao ver-me, logo foi dizendo: bom dia, minha filha. Pelo que vejo, teve uma péssima noite de sono, mas logo irá recuperar as forças, pois lhe trouxe um pequeno almoço bem reforçado esta manhã. Obrigada, Maria. Sei que sempre poderei contar com a senhora. Disse isso analisando a minha fisionomia ao espelho, vendo minhas olheiras. Maria, não entendo, prosseguiu. Infelizmente tenho de lhe dizer que sua madrasta e seu pai saíram muito cedo hoje. Os dois pareciam ter um compromisso inadiável. Que estranho. Ela nunca se levanta cedo. Tem alguma coisa errada a acontecer nesta casa, Maria, e eu vou descobrir. Por favor, arruma a água para o meu banho. E separe para mim aquele vestido branco. Irei ao jantar de conde com ele. O que a menina está aprontando? Nunca usou aquele vestido? Sim, eu sei. E essa é a hora. Quero estar elegantemente sedutora hoje, Maria. Maria saiu sorrindo, parecendo ter entendido o que se passava na minha cabeça. Logo que ela saiu, comecei a imaginar como eu iria colocar em prática meu comportamento com o conde. Só tinha um pequeno problema. Nunca havia me comportado levianamente antes. Aí comecei a lembrar-me dos trejeitos da condessa. Achei engraçado como até mesmo quem tenta nos fazer mal acaba nos ajudando mesmo sem saber. É preciso aprender até com os inimigos e usar as suas armas sempre a nosso favor. Muitas vezes não percebemos que nossos inimigos são nossos maiores aliados, mas isso só acontece com o tempo e com a maturidade. Estamos tão voltados para o lado da vingança que esquecemos que também podemos virar contra nosso opositor as suas próprias estratégias. Devemos pensar da seguinte forma: eles são nossas espadas contrárias e, de alguma maneira, estão em nossas vidas para também nos ensinar. Eu tinha muito que agradecer por perceber isso, ainda no começo da minha juventude, pois muitos demoraram anos até alcançar esse estágio alto de percepção.
Sentei-me na cama para fazer minhas orações e agradeci pelo dia perfeito que tirei. Então, escutei a voz de Eixe. Ana, escute com atenção o que tenho a lhe falar. Fechei os olhos para prestar atenção e não me distrair com as coisas ao meu redor. Eixe então prosseguiu. Ana, tenha muito cuidado ao falar com sua madrasta hoje, pois ela tentará provocá-la ao máximo. É a maneira que ela vê de prejudicá-la moralmente na presença de seu pai. Tenha cuidado com o conde, Ana. Ele não é o que parece. Como assim? Já desconfio dele, mas o que quer dizer com essas palavras? Sei que você tem suas desconfianças, mas esse homem ainda é mais perigoso do que pensa. É um assassino, perigoso, sanguinário e também um usurpador. Fiquei muito assustada com aquela revelação. Porém, Eixe não me deu tempo de pensar muito e continuou. Você deve correr, pois o seu tempo nesta casa está passando. Vá à casa de Madame Hortência amanhã. Lá encontrará uma resposta para poder ajudar sua amiga Maria. Pergunta a ela sobre o paradeiro de um escravo chamado Lourival. Eu não conseguia entender em que Madame Hortência poderia me ajudar em relação a Maria. A voz de Eixe foi-se distanciando, até que não mais pude ouvi-lo. Mas aquelas palavras ficaram na minha mente como uma espécie de enigma. Fui à janela, tentar colocar a cabeça em ordem, pois a cada minuto ela parecia ficar mais cheia de problemas. Pude observar o vento. Ele estava mudo e um mistério pairava no ar. Estava tão nervosa e assustada que podia sentir o pulsar das minhas veias. Meu coração estava apertado dentro do peito. Quis fugir, desaparecer. Mas para onde eu iria? Maria bateu à porta, despertando-me daquele transe de agonia. Ela havia vindo perguntar se já podia pedir que me trouxessem a tina para colocar a água do meu banho. Mas ao ver-me, logo percebe que havia algo de muito errado comigo. Você está bem, menina Ana? Precisa de alguma coisa? O que aconteceu? Seu rosto está empalecido. Tive que contar a Maria sobre a mensagem que Eixe me transmitiu. Só omiti a parte em que se referiu a ela. Maria baixou a cabeça e por fim disse-me: eu deveria ter-lhe contado o que via em meu tarô. Talvez eu pudesse ter evitado tantos transtornos como esse. Não deveria tê-la levado à casa de minha irmã também. Ora, Maria, não seja tola. Nada que falasse comigo antes teria sentido. Eu era uma jovem mimada e alienada. Não daria importância a nada que me dissesse antes. E porque está arrependida por ter-me levado à casa de sua irmã? Porque acho que sou culpada. Culpada de quê? Por ter antecipado o meu destino. Maria, ninguém antecipa o destino de ninguém. E além do mais, como eu poderia me inteirar do meu dom sem a ajuda tanto sua como de sua irmã? Descobri o meu caminho graças à senhora. Não tem do que se arrepender. Maria pareceu não estar muito certa das minhas palavras. Depois de conversarmos mais alguns instantes, ela desceu para terminar os seus afazeres. Fiquei dentro da tina com água quente por quase uma hora, pois precisava relaxar. Depois de me vestir, fui dar uma volta pelo jardim. Queria tomar o sol da manhã e receber boas energias da natureza. José estava cuidando das flores como sempre fazia pacientemente. Acenou-me e retribuí, com um sorriso. Meu coração estava preso. Sentei-me em um banco, próximo ao canteiro dos girassóis, e clamei a Deus, Deus Todo-Poderoso, se puder, apacente meu coração, cuja aflição é dominante e incessante. Mostra-me a verdade onde ela estiver, mesmo que escondida dos meus olhos e obscura para meu espírito. Estende sobre mim a sua mão e guie-me, segundo a sua vontade. Acalma essa angústia que insiste em me rodear como as marés em dias de tormento. Toque no meu eterno amor com o seu eterno amor e dê-lhe a paz que ele almeja. Dê-lhe a certeza do meu amor por ele e diga-lhe que em breve nos encontraremos. Apacente aquele coração aflito para que o meu também encontre essa harmonia. Naquele momento o meu coração abrandou e senti no vento um perfume masculino muito discreto. Tive a certeza de que aquele era o cheiro do homem dos meus pensamentos, que foram se tornando cada vez mais leves. Era como se Deus tivesse me ouvido e, de alguma maneira, o monge também. Senti uma lágrima de felicidade a rolar em minhas faces. Agradeci, mais uma vez, ao céu por ter-me ouvido. Voltei para o meu quarto e, lá estando, percebi que a única maneira de conseguir colar o pensamento em certos momentos, ou melhor, de calar o pensamento em certos momentos, era trabalhando.
Olhei tudo ao meu redor, resolvi fazer uma limpeza no meu guarda-roupas. Tirei e encaixei tudo aquilo que não me servia mais. Juntei muitos vestidos que não usei e nunca usaria e os coloquei em caixas. Chamei por Maria e por Joana para me ajudarem. Quando chegaram ao meu quarto, depararam-se com tamanha confusão. Maria falou: Santo Deus, o que houve aqui? Parece que um vento forte passou dentro deste quarto. Joana ficou em pé na porta, sem saber que rumo tomar. Por minha vez, percebendo que as duas estavam espantadas, disse: Estou apenas a fazer uma limpeza nos meus guarda-fatos. Mas, com certeza, não chamei as duas para me criticarem ou ficarem em pé sem fazer nada. Estava de joelhos, guardando os livros dentro de uma caixa e prossegui. Peguem estas coisas aí, perto da porta, levem tudo lá para cima, junto aos pertences da minha mãe. São livros velhos que eu havia trazido para cá e não o veio de volta. As outras duas caixas ao lado da cama são para dar a Lourenço. São vestidos que estou doando a Samara. E esta caixa aqui, menina? Perguntou Joana. Essa pode deixar debaixo da minha cama, usarei em breve. E o que há dentro dela? Coisa de meu uso pessoal. Eu estava-me referindo aos objetos que comprei para o uso da magia. Depois de tudo organizado, desci e fui almoçar com Maria na cozinha. Aproveitando que ainda estávamos sozinhas, disse-lhe: Acho, Maria, que está na hora de tirar esse luto. Não me sentiria bem, menina Ana. Já me habituei a andar com esta cor. Mas deveria pensar com carinho no que lhe estou sugerindo. Afinal, sou menina ainda, mantenho um luto nesta casa. Sim, por certo. Mas é um hábito tão antigo que nem sei se tenho algo menos sóbrio. Tenho a certeza de que encontrará algo em seus guardados. A senhora ainda é bastante jovem para andar por aí parecendo uma viúva. Devo lembrar que o viúvo desta casa há muito tempo que já não usa luto. Pense, Maria. A cor negra, além de ser considerada uma cor fúnebre, é também uma cor que neutraliza as outras cores. Essa cor pode ter não só neutralizado com a sua vida, mas também pode tê-la impedido de casar. Maria ficou pensativa. Percebendo que havia tocado profundamente no seu eu, saiu, deixando-a refletir sobre o assunto. De certa forma, eu teria acabado de interferir indiretamente na vida dela. Fazendo isso sem querer, mudámos a forma de agir e pensar de uma pessoa. Sabia que isso poderia ser perigoso, mas, no caso de Maria, foi preciso. Queria que ela tivesse outra postura sobre si mesma. Ela estava muito apegada a mim e futuramente sofreria com a minha ausência. Ela precisava de se distanciar. Precisava ser feliz, e aquela cor havia se tornado uma espécie de cela em sua vida. Era como se ela fosse uma lagarta e estivesse precisando de uma mãozinha da natureza para se tornar uma bela borboleta. Novamente em meu quarto, parei para escrever em meu diário. Aproveitei para dar uma cochilada. Queria estar bem disposta para o jantar com o conde. Devo ter dormido muito, pois nem vi que meu pai e minha madrasta haviam chegado. Quando despertei, Maria, toda aflita, veio avisar-me de que se não me apressasse em me arrumar, não daria tempo. O conde chegaria às 8 para jantar. Em questão de 1 hora, eu já estava tomando uma sangria. Ao ver-me, disse: Filha, está encantadora. Sabia que não faria uma desfeita. E por que lhe faria uma desfeita, meu pai? Não estou entendendo. Pela atitude que teve ontem no jantar. Achei que estava dispensando o senhor conde, como sempre faz com os seus pretendentes. Dei um sorriso, pois havia acabado de descobrir que estava certa. Depois disse por fim: Então o senhor conde é meu pretendente, meu pai. Não me lembro do senhor, ou quem quer que seja, ter vindo a mim e me consultado se quero ou não me casar. Ora, Ana, já está com quase 20 anos. Daqui a pouco não haverá mais pedidos de casamento para a menina. Quer ficar uma solteirona como Maria? Não estarei aqui para sustentá-la para sempre. Diga-me, afinal, o que quer da vida, menina? Quando eu já estava pronta para responder, a condessa interrompeu-nos dizendo: Boa noite, marido. Ao entrar, pude ouvir o que falava com sua filha. Creio que ela quer ser irmã de caridade. Boa noite, condessa. Mas por que a senhora acha isso da minha filha? Porque fiquei sabendo hoje que a querida filhinha andou fazendo caridade. É mesmo, Ana? E que tipo de caridade? Para quem? Essa estúpida, meu querido esposo, andou dando todos os vestidos caríssimos dela para a criadagem. Agora, além de louca e caridosa, quer andar nua também. E por que fez isso, Ana? Se a senhora condessa deixar-me responder, poderei retratar-me. A megera olhou-me de cima a baixo, fazendo cara de antipática. Meu pai, em primeiro lugar, não dei todos os meus vestidos para a criadagem. Dei apenas alguns que já não usava, mais, e outros que nunca usaria, pois foi escolhido pela senhora condessa, que, por sinal, tem um péssimo gosto em se trajar.
Dei também alguns sapatos velhos, e entre outras coisas que não me serviam mais. Fiz uma limpeza em meus guardados, já estava sem espaço para tantas tralhas velhas e sem utilidade. Ressalto, não dei nada para a criadagem, dei a uma amiga. Uma indigente pelo qual me consta. Retrucou a condessa. Não sabia que ser pobre faz de uma pessoa indigente. Saiba que ela está noiva do nosso cavalariço Lourenço. Nossa, que partido. Quem sabe, marido, sua filha também queira se juntar à ralé. Vai ver, está enamorada do cocheiro. Não me faltava mais nada agora, ter que conviver com esse tipo de gentinha dentro da minha casa. Além de ter de ouvir comentários sobre criar a filha solteirona de um homem viúvo, agora também ter de ser o alvo de comentários de que estamos tão pobres que agora andamos até com concubina, até como concubina do cavalariço. Olhe, marido, não posso aceitar isso de forma alguma. Não posso permitir que meu nome seja enlameado de tal forma perante a sociedade. Sinceramente, acho uma perda de tempo querer incluir a sua filha no meio da sociedade. Já lhe havia sugerido, deveria trancá-la em um convento. Essa moça é cheia de espíritos imundos e eles fazem dela o que querem. Ela é como a mãe dela, e o senhor meu marido sempre soube disso. Tive que me controlar ao máximo para não estrangulá-la com as minhas próprias mãos, mas pensei no que Eixe havia-me pedido e avisado. Respirei fundo e disse, fala o que quiser de mim, mas não volte a falar mal de minha mãe, sua bruxa. A intrusa nesta casa é a senhora. Só não vou tolerar mais insultos da sua parte e só não abro a minha boca agora para contar ao meu pai sobre quem é a senhora verdadeiramente, porque não quero que ele se aborreça. E muito menos tenho a intenção de estragar o jantar dele. Pense bem, senhora Condessa. Se eu abrir a minha boca, é a senhora que terá de dar certas explicações por aqui. Como, por exemplo, como a senhora conseguiu que o senhor Conde lhe desse carta branca para organizar o baile de apresentação dele, sendo que mal a conhece. Meu pai interrompeu aquela discussão e falou, num tom rouco e nervoso. Parem as duas com a discussão. Não quero que o Conde chegue e as pegue rolando pelo chão como duas loucas. Sua madrasta está certa, Ana. Não fica bem que seja vista por aí na companhia de uma plebeia. Seja essa moça quem for, não quero saber que está andando com ela. Não tem estirpe. Não faz parte da nossa sociedade. O que é que está acontecendo com você, minha filha? Era tão sensata. Agora mal cheguei e já percebo as mudanças adversas em seu comportamento. Não me faça tomar nenhuma atitude drástica a seu respeito. Acho muito bonito que queira fazer caridade. Isso é até bom para a nossa reputação. Mas não precisa fazer parte da ralé. Realmente, está mesmo se parecendo com sua mãe. Ela não tinha medidas. Estava sempre se misturando com esse tipo de gente. Até que ele se calou. Parecia engasgado. Até que o que é, Ana? Falaremos sobre esse assunto. Agora não quero mais chatear-me com esse tipo de conversa. Maria entrou, avisando-nos que o senhor quando havia chegado. Meu pai foi recebê-lo. Afastei-me da minha madrasta para não ser mais provocada por ela. Aquela conversa ficaria pendente, por certo, porque eu não deixaria que meu pai esquecesse. Tinha algo de estranho em relação à história da morte da minha mãe. Agora era uma questão de honra descobrir. Maria, por certo, saberia responder-me. Interrogá-la ia, na manhã seguinte, a caminho da casa da Madame Hortência. Meu pai chegou à porta da sala de estar, na companhia do conde, que me deu um sorriso enigmático. Em seguida, veio beijar-me a mão. Em outra ocasião eu teria puxado, mas naquele momento tive que fingir certo prazer. Ele levantou a cabeça e fez-me um elogio. Está linda, menina Ana. Não me cansarei de dizer isso. O senhor é muito gentil, conde. Confesso que está muito elegante também. Teremos uma noite muito agradável. E espero que possamos tirar a impressão má causada por ambos. Olhou-me, admirado, e falou. Tenho a certeza de que teremos todo o tempo do mundo para que mude a má impressão que possa ter causado. Quanto à menina, acredite, só me causa boas impressões. Olhou-me, parecendo desnudar-me, o que me causou ainda mais repulsa por ele. Foi muito difícil controlar-me a noite toda, esquivando-me das investidas do conde. Estava-me sentindo péssima por ter de manter uma personalidade que não era a minha. Era repulsivo ter de fingir daquela forma. Mas, se eu quisesse descobrir o que estava acontecendo, tinha que manter a aparência. O conde mal dirigia a palavra à condessa, mas ela não parecia irritada, o que era intrigante, pois sempre quis ser o centro das atenções. Após o jantar, fui com o conde até à varanda, onde me disse, Ana, creio já ter notado minha afeição pela menina.
Sim, senhor Conde, creio que sim. Quero pedir-lhe que me dê a honra de dançar a primeira valsa comigo no baile. Antes que eu pudesse responder alguma coisa, ele prosseguiu. Saiba que não aceito um não como resposta. Então, o que me diz, Nina Ana? Digo que o senhor é um homem muito persuasivo quando, mesmo que eu lhe diga um sim contra o meu gosto, mesmo assim ficará feliz. Então, mediante esse tão gentil convite, aceito. Ele sorriu satisfatoriamente. Parecia ter ganho mais um jogo. No restante daquela noite, o conde ficou na sala, jogando com meu pai, a condessa retirou-se aos seus aposentos e em seguida fiz o mesmo. Passei metade da noite imaginando o que meu pai quis dizer em relação à minha mãe. Na manhã seguinte, não deixei que Maria viesse ao meu quarto, como de costume. Acordei muito mais cedo que o resto da criadagem. Minha mente precisava de distração, então ocupei o meu corpo com algo útil. Desci, fui para a cozinha e preparei o café para todos. Enquanto aparecia imaginação em minha cabeça ia criando as guloseimas. Maria escutou o barulho na cozinha e levantou-se para ver o que era. Ao perceber a minha presença, disse: Menina Ana, pare imediatamente. O que está fazendo? Ou seremos todos punidos por causa dessa sua atitude? Não posso, Maria. Preciso fazer alguma coisa para não deixar minha mente torturar-me com tantos pensamentos. Maria, percebendo que eu estava fora de mim, abraçou-me, tentando fazer-me parar. Eu estava batendo uma massa de bolo compulsivamente. Então, ainda me abraçando, ela perguntou: O que está realmente acontecendo, minha criança? Aquelas palavras foram motivo para que eu desabasse num choro profundo. Então, entre soluços, respondi: Como realmente a minha mãe faleceu? Precisa contar-me isso, Maria. Ontem, pouco antes do jantar, a condessa insinuou que eu iria terminar louca com a minha mãe. Meu pai quase falou alguma coisa, mas como sempre a conversa ficou perdida no ar. Precisa dizer-me a verdade. Não sei muito, filha. O que sei é que sua mãe ficava a maior parte do tempo escrevendo naquele diário que está lá no quarto dela. Com o passar dos tempos, seu pai começou a se distanciar dela dia após dia. Sua mãe cobrava muito a presença dele e ele passou a dizer que a sua mãe estava muito doente. Quando ela engravidou da menina, a história complicou-se, pois seu pai não nos permitia cuidar de Elizabeth. Somente ele e o doutor entravam no quarto. Às vezes, escutávamos os gritos e pedidos de socorro dela, mas nunca foi permitido tomar alguma providência. Aquela revelação foi um golpe no meu coração. Então disse: Maria, a senhora tem de me dar as chaves do quarto de minha mãe. Não pode me negar isso. Filha, se eu fizer isso serei punida. Ninguém entra naquele quarto há anos, a não ser para limpá-lo. Se descobrirem que lhe dei a chave, expulsar-me-ão desta casa. Não lhe vai acontecer absolutamente nada, Maria, eu prometo. Mas precisa entrar naquele quarto. Maria, percebendo que não conseguiria convencer-me do contrário, disse: Está bem. Só lhe peço que espere um dia em que os senhores não estejam em casa. Obrigado, Maria. Beijei-lhe as mãos e continuei. Já que a senhora está de pé, então venha. Sente-se, vamos tomar um pequeno almoço juntas. Serei a primeira a ter que experimentar a sua tentativa de envenenamento? Lógico que não. Esqueceu-se de que fui criada no meio das cozinheiras e aprendi tudo? Por fim, Maria aprovou meus quitutes. Depois de ajudá-la a arrumar a bagunça que eu havia feito, subi para o meu quarto para me limpar. Estava parecendo um boneco de neve de tanta farinha que tinha no meu corpo. Comuniquei a ela que sairíamos, pois queria ir à casa de Madame Hortência. Ela fez uma caratinha de desaprovação, mas sabia que seria impossível segurar-me dentro de casa. Esperei Maria sair para lhe avisar que meu pai já sabia que sairíamos. Não queria que a condessa arranjasse algum contratempo. Já no hall da entrada, encontrei meu pai, que me interrogou. Posso saber por que quer ir tão cedo da casa de Madame Hortência? Ora, meu pai, não foi o senhor quem me disse que eu deveria me comportar como uma moça da sociedade. Então, estou indo à casa de Madame Hortência para pedir que faça um vestido à altura do baile do conde. Não quer que eu pareça com a filha de uma criada, quer? Se é assim, então vá. Quero que fique radiante. Ficarei, meu pai. A propósito, estou tirando o luto de Maria. Espero que o senhor aprove. Não fica bem que ela receba os convidados com a mesma roupa que usa há séculos. Se acha que isso pode ajudar em alguma coisa e lhe faz feliz, então fica à vontade. Saí e encontrei-me com Maria na porta da carruagem. Contei-lhe tudo o que meu pai me perguntou. Ela concordou que eu tivesse dito o que faria na cidade. Assim, não daríamos margem à condessa. Chegámos, por fim, em frente à casa de cor-de-rosa de Madame Hortência. Lorenzo foi apressadamente ajudar-nos a descer. Em seguida,
Pediu-me autorização para ir ver a noiva. Logicamente consenti. O lacaio da Madame Hortência veio às pressas ajudar-nos. Era um rapaz que estava mediano, de estatuta mediana, mas muito bem encorpado, apesar da pouca idade que aparentava. Ao entrarmos, Madame Hortência recebeu-nos de braços abertos e perguntou: "Oh, minha querida, que prazer e surpresa tê-la aqui. Em que posso lhe servir hoje? Meu pai dará uma festa em nossa casa para apresentar o Sr. Conde Celso de La Rocha à nossa sociedade. Portanto, viemos aqui para que a senhora me faça um vestido lindo para o baile do conde. Quero também que me veja alguns modelos para Maria escolher. Ela está tirando o luto. Mas, por favor, madame, nada extravagante. Oh, minha querida, não pode deixar. Vou caprichar no seu modelito. Será algo muito especial. E quanto à senhora Maria, santo Deus, já estava mais do que na hora de tirar aquele luto horrível. Chamou todas as suas costureiras e de imediato foram tirando as medidas de Maria. Enquanto isso, Madame Hortência ia tagarelando, sem parar, a respeito da festa. Espero que o seu pai me convide, pois me sentirei insultada caso ele não o faça. Imagine eu, uma costureira renomada, que fiz vestidos até para a corte francesa, ser deixada de lado em tamanho evento. E quando será o evento? Daqui a 2 semanas. Oh, sim, isso é tempo suficiente para terminar os modelitos a tempo. Enquanto Maria escolheu os modelos a seu agrado, chamei Madame Hortência à parte e disse, quase em seu ouvido: Madame Hortência, quero perguntar-lhe uma coisinha, mas tem que prometer que manterá em segredo. A mulher que adorou mexerico arregalou os olhos, fazendo um sinal positivo com a cabeça, quase num sussurro, indagou. Oh, é claro. De que se trata? Saiba que sou um túmulo. O que me contar, guardo comigo a 7 chaves. Percebendo que Madame Hortência estava achando que se tratava de um mexerico, respondi: na verdade, não quero contar-lhe coisa alguma. Quero sim que a senhora me responda uma coisa. Claro, querida, o que quiser saber. Pode-me perguntar. Sei que quase tudo o que acontece na cidade. Não que eu seja uma mexeriqueira, mas é que muitas coisas chegam aos meus ouvidos. Sei e jamais pensaria que a senhora é uma mexeriqueira. Mas o que preciso saber é o seguinte: a senhora, por acaso, tem ou teve um escravo de nome Lorival? Oh, mas por que a menina estaria interessada naquele negro? Acaso tem a intenção de comprá-lo? Não sabe como me arrependo de tê-lo comprado do vigário. Aquele insubordinado e insolente só me deu despesas. Vendi-o há muito tempo para o Sr. Dominique. Soube que morreu no tronco por causa de suas insubordinações. Imagine, tentou fugir para quilombos várias vezes e foi pego pelo capitão do mato. Apanhou até à morte, graças a Deus, ou todos os escravos do condado pensariam em fazer o mesmo. E ele era quase um deus para toda aquela negrada suja. Ela me dava náuseas, pela maneira como falava, assim de seres humanos, criaturas perfeitas e filhos do mesmo Criador. Por certo, o pobre homem estava em desespero e cansado de ser torturado quando resolveu fugir. Infelizmente, tinha de conviver com essas pessoas preconceituosas. Aquela mulher era uma pessoa digna de pena. Por ser um espírito muito atrasado, precisava muito de minhas orações. Vamos ficar por aqui. Penso que esta é a parte 22. E agora já estamos no fim, já não falta muito para terminarmos esta nossa aventura. E amanhã cá estamos. Bom ano para todas. Beijinhos no coração.